Bem-vindos a mais um episódio do Sustain Talks. Nós estamos na segunda temporada. Meu nome é Natasha Schmidt e hoje nós estamos com Daniel Barcelos Vargas. A gente trouxe para o Sustain Talks a academia, a força da academia. O Daniel é uma autoridade no assunto de mudanças climáticas, sustentabilidade, principalmente conectada com o agro. E a razão de nós termos escolhido ele vir para o Sustain Talks foi a percepção que ele tem dessa agenda também como oportunidade de negócio. Então vai ser muito importante trazer a academia para a mesa, entender como que a ciência trabalha em favor das mudanças climáticas e desmistificar um pouco sobre esse assunto. Obrigada por estar presente aqui conosco, Daniel. Eu que agradeço, Natasha. É um prazer falar com você. Daniel, vamos começar com uma pergunta básica. O que é sustentabilidade? Por que eu estou te perguntando isso? Uniformizar o entendimento de sustentabilidade parece ser impossível. Cada cabeça acha que sustentabilidade é uma coisa. Tem gente que acha que é só descarbonização, tem gente que acha que sustentabilidade tem mais aspecto social. O que você vê sobre sustentabilidade como conceito e desenvolvimento sustentável? Olha, Natasha, essa é a pergunta mais difícil. E a gente sabe que o debate sobre a agenda ambiental, climática e sobre a sustentabilidade tem provocado as visões mais diferentes no debate brasileiro e internacional. É difícil até tirar, acho que esse também é o nosso propósito aqui, acredito eu também, desidratar a questão ideológica sobre o que é sustentabilidade. Eu acho que a gente precisa ter clareza básica sobre qual é o problema para a gente entender como resolvê-lo. Sustentabilidade é uma promessa de solução. Para mim, o que é definitivo é o problema. E o problema é que, ao longo dos últimos 200 anos, o mundo se desenvolveu em cima de uma espécie de custo oculto, que é um conjunto de impactos, sobretudo ambientais, também sociais, que não costumam ser percebidos no curto prazo pela organização dos negócios e pelo desenvolvimento dos países. Mas, ao longo do tempo, nós acabamos pagando essa dívida na forma de alterações do clima, degelo do Ártico, acidificação do oceano, queimadas mais intensas e frequentes, mudanças climáticas. E a grande questão é como o mundo pode, diante deste cenário, adotar medidas para revelar e internalizar esse custo oculto dentro dos projetos, dos negócios e das estratégias dos países. Você está me falando de custo, e é bem importante trazer isso aqui. Você é professor de economia na FGV, você é professor na Faculdade de Direito da FGV, ou seja, a gente está falando aqui de custo sempre sob a perspectiva de ciência econômica. A gente está falando de externalidade negativa, a gente está falando de teorias econômicas aplicadas à questão do estresse dos recursos que existem e, enfim, como é que a academia consegue trabalhar melhor o tema de sustentabilidade para justamente trazer clareza e, enfim, aplicação de teorias econômicas nesse assunto? Eu acho que não só teorias econômicas, mas pensamento aplicado na criação da ponte de uma realidade econômica existente para outra melhor. E, para fazer isso, a gente precisa de economia, como a gente precisa de ciência e precisa de direito. E a grande tarefa aqui, a meu ver, é nós conseguirmos encontrar essa zona de interseção. A economia é uma ferramenta poderosíssima. Talvez, junto com o direito, sejam as duas disciplinas raízes do pensamento social. E elas é que nos ajudam a entender como organizar as relações entre as pessoas em um determinado espaço. E trazer o pensamento econômico com a sua análise quantitativa, com as relações causais, combinada com um desenho de regras do jogo, é a maneira como nós temos as condições de dizer, nesta realidade em que a gente vive, existem estas oportunidades de transição. E esta oportunidade permite a gente fazer com que parece ser um problema, e para muitos pode ser, uma externalidade, como você disse, uma exceção da economia, converter isso em uma oportunidade para investimento, para negócios, para a criação de novas fontes de desenvolvimento. E é assim que você vê o Brasil? Eu acho que o Brasil é um palco privilegiado para aproveitar o debate verde que está acontecendo no mundo para criar um roteiro de transição verde que projete as nossas virtudes, abrindo caminhos para o investimento produtivo,
para a geração de renda e de riqueza e, sobretudo, criando uma referência para outros países em desenvolvimento, sobretudo nos trópicos, também olharem para a agenda da produção sustentável como oportunidade e não necessariamente como um problema. Como é que você vê possível de nós realmente liderarmos esta agenda de transição? Vou te dar um exemplo. Ontem eu estava com um grupo, estava num banco aqui em Curitiba, falando para um grupo de pessoas e falei muito sobre a paixão que me move, que também é a paixão que te move, que envolve essa agenda. E falei sobre comunicação, falei na minha visão, de uma das maiores deficiências que nós temos no Brasil de comunicar adequadamente essa agenda e se inserir adequadamente nessa narrativa, mas lá pelas tantas, uma pessoa chegou para mim e falou assim, tá, mas como é que a gente faz para que sustentabilidade não pareça o que é abraçar árvore? Foi exatamente essa expressão. Essa agenda de desenvolvimento sustentável, como a gente faz para que as pessoas que precisam estar conosco nessa agenda deixem de pensar que é uma agenda de abraçar árvore puramente? Ela é uma agenda de tudo, inclusive uma agenda ambiental. Eu acho que a agenda ambiental, ela pode ser lida e interpretada segundo duas óticas. Uma é um projeto moralizante. Nesse projeto, a gente entende que o problema é um problema de pessoas corrompidas, que com as suas ações provocam dano à natureza e que precisam ser paralisadas para o bem do planeta. Uma outra visão olha, na verdade, para o meio ambiente como uma parte integrante de uma economia que precisa se qualificar, desenvolvendo tecnologias, inovação, com novas capacitações e, ao fazer isso, gerando bens e serviços melhores, aumentando a renda das produções. O que aconteceu no mundo ao longo dos últimos 20 anos, sobretudo a meu ver, Natasha, foi que essa primeira agenda, ela se impôs. Nós abraçamos o meio ambiente como uma espécie de discurso policialesco, colocado sob o emblema da ameaça iminente de cataclisma e cuja única solução é interromper ou conter com a máxima eficiência possível a atividade econômica existente no solo. À medida em que o tempo foi passando e o mundo foi abraçando o debate ambiental, a África foi entrando nesse jogo, o mundo passou a perceber a realidade de países em desenvolvimento, tropicais como o nosso, a gente começa a ver que esse não é o melhor discurso científico, que dizer econômico, para lidar com o tema. E a partir daí, nós começamos a abrir essa discussão para oxigená-la com outra perspectiva, para olhar para o meio ambiente como um asset, um ativo, como um recurso econômico, que, se bem organizado, pode servir para capitalizar investimentos futuros. Então, em vez de ver o meio ambiente como uma dívida moral que a gente deve espiar, questionando os nossos pecados do passado, a gente olha como um capital do futuro, como uma oportunidade. Capital de quem? Porque vem essa conversa de soberania. De quem é o capital meio ambiente, principalmente considerando que ninguém tem uma Amazônia no quintal de casa. Aí é onde eu acho que a sua pergunta anterior cai como uma luva. Será que o Brasil tem condições para liderar esse processo? E eu creio que sim, porque à medida em que o mundo olha para o meio ambiente como parte de uma agenda econômica, como parte de um balanço de emissões e de recursos, o mundo também aprende que a construção desse balanço tem dois lados. Tem um lado do passivo, que são as emissões, que são as dívidas ambientais, e tem um lado dos ativos, que são os recursos disponíveis, que é o carbono enraizado no solo, que são as florestas tropicais, que são as técnicas produtivas sustentáveis construídas ao longo de décadas, que precisarão ser precificadas e colocadas no balanço dos negócios. E à medida em que a gente avança nesse processo, e tem um conjunto de tarefas que precisam ser cumpridas para isso, nós tendemos a olhar para países que têm uma posição no mundo tropical como o Brasil, como um país que está muito bem posicionado para liderar essa dinâmica de olhar para o meio ambiente como oportunidade ativa. Eu acredito, eu aposto nisso. E eu acho que pode ser uma belíssima oportunidade para o Brasil, porém, não vai ser fácil. Ai, Daniel, eu tenho 1 milhão de perguntas para fazer sobre tudo isso que você disse. E na medida que você vai falando, eu vou me percebendo sorrindo, porque, puxa, isso é música
para os meus ouvidos o que você está dizendo. E pegando o gancho que você estava falando sobre o uso do solo e perguntar a tua opinião sobre isso, o Brasil é sempre colocado como, muitas vezes, patinho feio em relação à questão do desmatamento. Eu acho que a gente tem muito realmente a trabalhar sobre esse tema. Mas, quando a gente vai ver métricas e vai ver, enfim, charts, vai ver, planilhas envolvendo desmatamento e descarbonização e emissão de carbono do Brasil, o Brasil é colocado numa posição muito preocupante para o mundo por causa de desmatamento. O que eu tenho percebido é que essas planilhas, agora me fugiu o nome, só me veio o nome em inglês. Inventários, não tabelas. São inventários, não, as tabelas. Vou usar tabelas que vai ser melhor. As tabelas que mostram a quantidade de emissão de carbono do Brasil em relação a outros países do mundo. O Brasil está sempre colocado num papel ruim, numa posição ruim, porque é considerado uso do solo. E daí, o que chama atenção? Essas tabelas, elas usam uma métrica a partir de 1850. A gente está usando aqui período, né, de Revolução Industrial. A partir de 1850, então, se analisa o quanto que o Brasil desmatou e realmente, né, tem aí um cálculo importante. De outro lado, quando você olha para a Europa não tem floresta nativa. Então, como é que a gente está numa posição tão ruim em relação à descarbonização, considerando o uso do solo e desmatamento de floresta, mas ao mesmo tempo a gente olha para a Europa que não tem florestas nativas, e isso não é colocado num cálculo, né, porque a conta é a partir de 1850. O Brasil está numa posição ruim porque a conta é feita a partir de 1850. E aí, para fechar isso, esse questionamento, quando ele é feito para um europeu, a resposta que vem, eu já escutei muitas vezes, aqui é paisagem consolidada. Esse é o termo que eu escuto. Não, aqui como a civilização se desenvolveu, né, na Europa, aqui, a gente já lida com essa situação há muitos séculos. Então, já está consolidado, já é desse jeito. Essa é a narrativa mesmo que cola? A gente começa a olhar para ela e fala, mas será que é isso aí mesmo, gente? Isso é um exemplo de uma lista enorme de problemas análogos que tem que ver com como que a gente define a realidade, né? E, segundo os melhores parâmetros para avaliar a realidade das emissões nos países hoje, o que se costuma utilizar como base de referência para calcular o desmatamento e, portanto, as emissões provenientes dessa mudança no uso do solo com a retirada das florestas, é o que aconteceu nas últimas 2 décadas. Então, com base nessa referência, a gente olha para uma realidade como a da Europa, que desmatou praticamente toda a sua floresta original, e diz, olha, mas isso aconteceu há tanto tempo que não tem problema, já foi consolidado, e, portanto, isso a gente não conta. Porém, se nós temos um país como o Brasil, que ainda tem 66% do seu território com vegetação nativa, grande parte dentro de propriedades privadas, e há uma oscilação de desmatamento, como isso carrega uma carga de emissões enorme, isso é tudo colocado na conta das emissões. Agora, Natasha, olha o curioso. Mesmo considerando o desmatamento brasileiro, mesmo ignorando o passado, porque, segundo os critérios internacionais, o passado não conta. Mesmo assim, o Brasil hoje tem menos de 3% das emissões de gás de efeito estufa no mundo. Se formos comparar, a China tem quase 1/3, sozinha. Os Estados Unidos e a Europa vêm em segundo e em terceiro lugar. E nós estamos infinitamente distantes dessa realidade. Não é para dizer que a gente não tem uma tarefa a cumprir, mas é para dizer que há um grande desafio científico e moral para que a gente aprenda a ver a realidade de forma correta. A impressão que eu tenho é que a gente ainda enxerga a realidade nacional com base em lentes importadas, com parâmetros segundo os quais a gente julga os nossos fenômenos que tendem a maximizar os nossos pecados e a ignorar as nossas virtudes, que são imensamente maiores. E a combinação disso é um saldo
que nos coloca na cadeira de culpado, no banco dos réus, e que tolhe radicalmente as oportunidades que o próprio mundo deveria abraçar de enxergar o quanto o Brasil tem de experiências exitosas nesse campo. E, a partir daí, de olhar para a nossa realidade como, em parte, um problema que nós temos, mas também como uma imensa oportunidade de futuro nessa agenda ambiental. Teve uma vez que eu vi um post teu, e sigam o Daniel no LinkedIn, vale muito a pena. Teve uma vez que eu vi um post teu em que você critica muito disso, sob a perspectiva do emissor. Então, você transita muito bem na frente do agro, fazer essa análise, todo o cotejo de tudo que a gente está falando em relação ao agro. E eu lembro da tua mensagem no seguinte sentido. Veja, querem muito olhar para o nosso agronegócio, para a nossa soja no Brasil, e como emissor, né? Colocar a conta do agro como emissor. Mas você não vê a mesmo tipo de análise lá no Oriente Médio, né? E eles são a origem, né? A soja deles é o petróleo. E você não vê, você vê que, na verdade, a política global envolvendo descarbonização, ela está no carro, ela está na indústria, ela não está lá em quem está... Né, onde está nascendo o petróleo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aqui o agro, é onde nasce, né, e é colocada a questão da emissão de carbono pelo nosso uso do solo, mas você não vê onde nasce o problema de emissão lá no Oriente Médio, enfim, grandes exportadores de petróleo. Não está aqui exatamente o problema. O problema ele está na emissão lá na indústria, tá? Enfim, em outros pontos, você olha com critérios diferentes o mesmo problema de emissão. Olha, é muito curioso, Natasha, porque no sentimento popular, e muitas vezes no debate público, às vezes até entre intelectuais qualificados, a gente identifica esse projeto de transição verde como uma cor, é o verde. Quando, na verdade, o verde no debate ambiental, no debate climático, é um critério econômico referenciado cientificamente. Então, no fundo, quando a gente fala sobre o desafio da transição verde, nós estamos falando do desafio de se estabelecerem os critérios que vão organizar essa nossa trajetória. E o que acontece sobre o petróleo e sobre o alimento? Os países têm a obrigação, segundo a ONU, estabelecida por metodologias do IPCC, de fazer a cada 2 anos o seu inventário nacional. Então, a gente faz um balanço de todas as emissões e de sequestros que ocorreram naquele território, faz a contabilidade e manda para registrar no cartório da ONU. Isso é feito pelos países do mundo. Mas para que haja um mínimo de uniformidade entre os inventários dos diferentes países e te permitir comparar, aprender as realidades de forma harmônica, existem esses parâmetros de como esse inventário é feito, como se fosse uma planilha de Excel, em que tem as colunas que os países são obrigados a preencher. E hoje, segundo esses parâmetros, existe uma diferença fundamental de como você contabiliza emissões que são provenientes do setor de energia, que é onde está o problema histórico das emissões mais relevantes, e como contabilizar as emissões que são provenientes da produção de alimentos no uso da terra. No caso da energia, funciona mais ou menos assim. Imagine que um país, vamos dizer a Noruega, extrai o petróleo do fundo do oceano, venda para a Holanda, que vai transformar esse petróleo nas suas empresas e vender o combustível que será consumido na Itália. Qual dos 3 países responde pela maior carga das emissões resultantes dessa atividade do petróleo? A resposta, segundo a metodologia vigente, o país que consumiu, a Itália. Logo, a Noruega tira, vende, ela não responde pela queima, quem responde é a Itália. Agora, olha o que acontece no caso do alimento. E aqui eu vou usar um outro exemplo para não colocar o Brasil na história. Imagine que a Bolívia produz a soja, venda para a China. A China transforma a soja e vende o óleo para o Japão, que será consumido pelos restaurantes japoneses. Qual dos 3 países responde pela maior carga das emissões na produção de alimentos? E a resposta, segundo a ONU, é a Bolívia. Então, a diferença é radical entre os 2 casos, porque no caso do petróleo, é o país de destino, o consumidor, que responde pela maior carga das emissões. Mas no caso do alimento, é o país que produz. Olha como isso gera consequências gravíssimas para a igualdade de
custos de desafios dos diversos países do mundo. Se você é um país que tem economia baseada no petróleo, não importa o quanto de óleo você tira do chão. Desde que você manda para um terceiro país, você é green. E é isso que muitas vezes nós vemos hoje em projetos nacionais de países do Oriente Médio, da Europa ou da Ásia. Por outro lado, imagine um país africano que ainda luta para garantir a segurança alimentar do seu povo. No momento em que o primeiro agricultor tocou o chão, ele está imediatamente provocando uma ameaça ao planeta. É claro que esse parâmetro não faz sentido, mas essa é a regra internacional que influencia debates públicos e decisões de empresas. Agora, esse é o ponto, Natasha. Os países desenvolvidos não têm interesse em colocar o dedo nessa ferida. São os países que têm a sua economia ancorada na produção de alimentos, como o Brasil, é que deveriam assumir a responsabilidade de colocar uma discussão científica, rigorosa sobre esses critérios. Sabe que você estava na COP, a gente estava na COP também, e o interessante da COP é que você pode passar por diversos pavilhões, enfim, e ver como é que esses países estão se posicionando. Um dos pavilhões que eu passei, todo mundo quer passar nos pavilhões famosinhos, né? Eu passei também por eles. Mas eu também fui atrás dos pavilhões menos famosinhos. Eu fui lá nos africanos e teve um que eu passei que era de Chad, ou seja, um país paupérrimo. E que uma das potências de Chad é o petróleo. E a gente numa COP falando de phase out de petróleo. E aí vem aquele tilt assim, falar, eu entendo, né, esse movimento do phase out do petróleo, a gente deixar, enfim, mas a gente está falando de um país em que toda a sua economia, que já é uma economia, né, complicada, 100%, quase 100% baseada no petróleo, eu estou falando de condenar esse país que já não é industrializado à completa pobreza, que já é, né? Mas assim, se quer ter uma esperança de desenvolvimento. Isso tem conexão, legal falar disso também, com aquela entrevista que viralizou em relação à Guiana e margem da exploração na margem equatorial do gás natural pela Guiana, né? Em que ele responde, o presidente da Guiana responde o entrevistador britânico, né? Dando uma lição de moral sobre, olha, eu preservo minhas florestas aqui. Você vai dizer que eu não posso explorar gás natural? Então, são injustiças, inclusive metodológicas, do meu ponto de vista, que acabam colocando esses países numa posição de devedores, né? E se a gente chegar ao nível de falar de a Amazônia, ela é do mundo, enfim, porque ela presta um serviço não só em relação a mudanças climáticas, e esse é um tema que acho que vale a pena a gente falar também, porque você é um profundo conhecedor de bioeconomia, mas de biodiversidade, né? E das cadeias produtivas de dentro da Amazônia. Que você vê essa entrevista que teve lá, você soube dela, né? Imagino. Eu soube, sim. Eu acho que ele tocou o dedo numa ferida muito sensível que estava latente, doendo e ninguém falava nada. E por isso chamou a atenção de tanta gente. E, na verdade, Natasha, eu até tive a oportunidade no ano passado de passar boa parte do tempo em um sabático na Europa. E lá tive contato em um conjunto de conferências organizadas, inclusive pela FAO, de ver a posição de diversos países africanos. E me chamou muito a atenção nesses debates como, para boa parte desses países africanos, a agenda de transição verde colocada sob o viés de precificação do carbono, como acontece na Europa, é muitas vezes percebida como uma agenda imperialista, como um discurso que acaba recusando ou fechando portas que eles precisam para poder se desenvolver. Eu acho que o grande desafio é a gente aprender a olhar para a agenda de transição verde, tratando o verde, outra vez, como um aspecto do econômico, e não como elemento independente, como uma variável superior ou que antecede toda a discussão econômica. Eu digo isso porque nós precisamos aprender a olhar para a tarefa da reorganização econômica como uma tarefa que leva em consideração as particularidades de cada país e de cada região. E que, portanto, nós não podemos olhar para um país que tem a sua cobertura territorial praticamente toda repleta de florestas e dizer que, a partir de agora, um ato de emissão tem o mesmo peso que essa emissão teria do ponto de vista da distribuição de responsabilidades no mundo,
de um país desenvolvido, que não paga por remunerar a preservação daquela floresta, que não contribui com as suas dívidas e responsabilidades, mas que exige de países que têm realidades muito distintas pagar uma conta mais ou menos igual. Mas eles contribuem com o Fundo Amazônia, eles contribuem com fundos. Como é que a gente responde isso? É insignificante? Sinceramente, Natasha, eu acho que a Amazônia e o Brasil não serão salvos pela doação da França, da Noruega ou da Alemanha. Serão salvos pela criação de regimes produtivos inovadores com tecnologia, capacitação técnica, que qualifique produtos, que gere renda e riqueza, que retire populações de uma situação de miséria e abandono e, ao fazer isso, tornem a conciliação da vida humana próspera possível em um ambiente florestal como o da Amazônia brasileira. Eu acho, sinceramente, arriscado, para dizer o mínimo, o Brasil apostar todas as suas fichas na diplomacia da caridade. Eu acho que essa rota, por importante e valiosa que possa parecer à primeira vista, ela, no fundo, apenas serve para criar um disfarce, uma camuflagem que oculta o primitivismo produtivo e o sofrimento disseminado de uma população que ainda está em situações que nós julgaríamos inaceitáveis para a classe média do Sudeste brasileiro ou de qualquer cidade do interior da Europa. Se não é admissível para esses países conviver com índices de analfabetismo, de miséria, de pobreza, com as menores taxas com as maiores taxas de mortalidade infantil, com a menor longevidade do Brasil, se isso não é admissível para nós, por que seria para as pessoas que vivem e moram na Amazônia? Então, eu acho que há aqui, mais uma vez, uma espécie de 2 pesos e 2 medidas. A gente olha para aquilo que é mais conveniente e ignora quase sempre a realidade humana das pessoas por lá. E quando a gente está falando desse tema, você está falando assim do nosso olhar, né? Colocar o nosso olhar. Esse tema de bioeconomia, ele vem sob a perspectiva, me corrija se eu estiver errada, de a gente evitar que a pessoa que está numa cadeia, por exemplo, cadeia do açaí, que ela precise sair da sua região onde ela trabalha, onde ela faz parte dessa cadeia do açaí. Para que ela possa ter uma melhor condição de vida, ela precisa se mudar para a cidade. Na cidade, ela vai ter uma condição difícil, né? Ela está saindo de onde ela nasceu, deixando de contribuir com aquela cadeia, para poder vir para a cidade, para poder ter acesso à educação, para poder ter acesso à saúde e tal. E, enfim, você reproduzir uma lógica de que as pessoas elas só vão ter esse tipo de dignidade se elas forem para a cidade. É nisso que trabalha o teu estudo sobre bioeconomia? Eu acho que a bioeconomia é a criação e a valorização de oportunidades econômicas para a produção tropical. Essa é a essência do trabalho de bioeconomia que eu tenho me envolvido nos últimos anos. Isso significa que nós temos uma bioeconomia florestal, que tem que ver com essas populações que vivem da floresta ou dos seus frutos. Mas nós também temos uma bioeconomia da produção de alimentos, como da soja, como da pecuária, como nós também temos uma bioeconomia resultante de energias alternativas sustentáveis. Eu acho que o grande desafio é entender que em cada atividade econômica nós temos rotas que são mais sustentáveis e rotas que são menos sustentáveis. E a tarefa é a gente criar caminhos e oportunidades para valorizar, por meio do investimento, da capacitação, aquelas rotas que tendem a ser mais produtivas, ricas e também mais harmônicas com a realidade ambiental. Mas, outra vez, fazer isso só pode acontecer olhando a realidade a partir da sua perspectiva local. Nós não podemos pegar um roteiro de bioeconomia criado, digamos assim, para uma atividade ou para um setor e tentar transpô-lo para outro. No caso da Amazônia, eu acho que tem uma tarefa de fundo que precisa ser melhor compreendida e debatida. E tem que ver com, com a realidade desses produtores locais. Se a gente for olhar hoje, viu, Natasha, alguns dos produtos que tipicamente a gente associa com a economia e os produtores da Amazônia. Como, por exemplo, o látex, que é fruto da seringa,
que tem toda essa história da produção de seringueiras, no Acre como um grande estado que tinha essa economia na época de Chico Mendes como uma referência. E nós nos perguntamos, onde em 2024 está a principal produção de látex e seringa no Brasil? A resposta é em São Paulo. 6 cidades de São Paulo produzem mais látex do que a Amazônia inteira. E o cacau, que é uma fruta da floresta tropical. Quem é o principal produtor? A Bahia. A pimenta do reino foi levada pelos japoneses para o Pará no final do século XIX. Já identificada como uma produção local durante boa parte do século XX foi. Onde está hoje a principal produção de pimenta do reino? No Espírito Santo. Mas olha que interessante. E o tambaqui, um peixe da Amazônia, reconhecido no Brasil e no mundo, extremamente saboroso, principal produtor e exportador do mundo, Natasha, é a China. E daqui a pouco vai ser mais barato comprar o tambaqui na feira de Manaus, produzido na China, do que pescá-lo na região. A grande pergunta é, o que aconteceu? Por que esse mesmo fenômeno se repete sistematicamente? E anote aí, não vai demorar para algum desses estados aqui abrigarem o açaí e se tornarem um principal produtor e exportador dele. E a razão, Natasha, é que a gente proíbe a Amazônia de produzir. A impressão que prevalece no debate, e muitas vezes na ação política sobre a Amazônia, é uma impressão que enxerga a economia como uma ameaça inerente à sustentabilidade. É isso que eu sempre escuto, né? Inclusive de pessoas muito envolvidas com o tema Amazônia, que a riqueza, a grandeza da Amazônia é a própria Amazônia, não podemos destruir, como se a gente tivesse, dentro dessa perspectiva, falando de coisas antagônicas, o que não é uma verdade. Você está falando do desenvolvimento econômico da Amazônia, mas não significa destruição da Amazônia. Dias atrás, essa foi até uma discussão que eu tive no meu LinkedIn, discussão, né? Porque LinkedIn não é lugar para isso, mas exposição de opiniões, em que teve uma matéria, tempos atrás, que o secretário do Meio Ambiente do Amazonas falou assim, puxa, a gente não quer que esteja condenada, a Amazônia esteja condenada à fome para poder manter a floresta em pé. Algo que parece muito natural para quem se importa com a pessoa humana. Eu não quero ver um ser humano passando fome, porque eu preciso manter a floresta em pé. Se ele não consegue conjugar as duas coisas, e creio que foi essa a provocação dele. E a resposta de várias pessoas foi, isso não é verdade, a Amazônia, a gente não pode cortar árvore para que as pessoas tenham um alimento. Não é disso que a gente está falando. Não está falando de destruir a Amazônia para poder ter riqueza econômica que advenha da Amazônia. Por que as pessoas necessariamente associam isso? O cerco, o arco do desmatamento da Amazônia por causa do agro? Por que as pessoas imediatamente associam economia com destruição da floresta? Olha, e aí entra o ponto, Natasha. Como a gente repensa e reconstrói esse projeto econômico para que ele seja aliado e não adversário do meio ambiente. Mas, para não te deixar sem resposta, por que as pessoas ainda enxergam essa relação como uma relação de adversários radicais? E me parece que existem várias interpretações de por que é assim. Uma delas é que o meio ambiente nasceu como disciplina autônoma, se fortaleceu e se consolidou como uma prioridade global, como a exceção da economia. Então, o meio ambiente é externalidade econômica. É aquilo que não se pode fazer. É um custo não precificado. É o pare, é proibido. Atenção. E essa percepção, que na verdade faz algum sentido quando nós pensamos no setor de energia. Porque no momento em que você queimou 1 litro de petróleo jogando carbono na atmosfera, aquele carbono fica na atmosfera entre 100 e 1000 anos, provocando as consequências das mudanças do clima. E, de fato, a partir do momento que o dano ambiental, que a ação econômica gera um efeito ambiental, essa situação está consolidada. No caso de uma realidade, de um mundo como o Brasil, de uma realidade tropical, em particular do uso da terra, essa relação ela precisa ser reinterpretada. E isso significa que o meio ambiente não necessariamente está seguindo
uma rota completamente independente da trajetória econômica. Nós podemos e devemos olhar para essa realidade como uma realidade em que os frutos da economia são, em parte, o resultado da maneira como se trabalha a natureza, como se lida com ela. A natureza é uma fábrica a céu aberto, que gera recursos econômicos, que alimentam boa parte dessas famílias e que, com tecnologia, pode ser potencializado para gerar mais objetos, resultados, serviços que alimentam as pessoas, que geram energia, que produzem serviços ambientais. Porém, para que essa realidade, essa interseção seja melhor compreendida, a gente tem a tarefa de oferecer, naquela realidade, como na Amazônia brasileira, saídas produtivas mais honrosas, né? Hoje existe um sofrimento daquela população no interior para ter a sua atividade produtiva reconhecida e valorizada. Falta infraestrutura, falta acesso a mercado. As pessoas muitas vezes sofrem para conseguir ter o seu produto consumido, comprado por intermediários que levam para outras partes do Brasil, do mundo. E essa rejeição, esse medo que está associado à maneira como se vê o meio ambiente na Amazônia brasileira, acaba, a meu ver, gerando uma consequência indesejada, que é criar um ambiente de desconfiança, de pobreza, de infraestrutura frágil, que, por sua vez, torna cada vez mais difícil oferecer uma saída sustentável, estável para aquela região. Um círculo vicioso. Que se repete. Então nós temos, me permita, alguns momentos de glória em que o combate ao desmatamento, pelo comando e controle, consegue de fato baixar taxas elevadas na região. Porém, nós ainda não conseguimos apropriadamente fazer com políticas e com ações econômicas que aquela região na Amazônia brasileira se desenvolva. A gente está falando de economia na Amazônia. Como é que o setor público e o setor privado contribuem nessa agenda? Olha, eu acho que parte da resposta tem que ver com a maneira como a gente pensa os desafios de infraestrutura. E, para mim, na verdade, eu acho que o meio ambiente é um aspecto da infraestrutura, né? Então, nós que somos do direito entendemos que a economia ela não funciona no vácuo. Ela funciona em cima de um conjunto de pilares. Esses pilares são infraestruturas, em parte físicas, como rodovias, portos, em parte institucionais, as regras do jogo, o direito dos contratos, o direito da regulação, que estabelecem os parâmetros para as atividades econômicas e negociais funcionarem. Quando a gente olha para o meio ambiente ingressa nessa equação como um dos elementos desse jogo infraestrutural. Se nós formos pensar o desafio de criar uma infraestrutura nova, por exemplo, uma rodovia, que exigirá alguns anos para funcionar e que precisará de recursos públicos e privados, vamos dizer privados, esse investidor certamente não vai fazer aquele investimento pensando em fazer uma doação. Ele quer colocar aquele recurso na expectativa de ter um retorno. O papel do projeto que viabiliza esse investimento em infraestrutura é criar um ambiente que torna o custo ou um risco em uma oportunidade futura. Então, a combinação do Estado com o setor privado domestica a incerteza, reduz o custo do capital, para criar um ambiente que torna o investimento algo valioso com um retorno de médio e longo prazo. O que acontece na Amazônia, a meu ver, em boa medida, é uma falta de uma estrutura de pensamento, que alie um conjunto de regras com um conjunto de modelagens que consigam, de certo modo, domesticar a incerteza que é elevadíssima naquela região para viabilizar investimentos cujo retorno virá em alguns anos, talvez em muitos. Então, pensar o meio ambiente como parte de um desafio infraestrutural significa pensar na criação desses modelos, desses regimes, dessa infraestrutura, que hoje nos permitiria olhar para desafios que a região tem de infraestrutura, que são gritantes, para torná-los mais plausíveis ou mais viáveis. Isso significa também dizer que existe um custo, porém esse custo pode facilmente ser incorporado ou solucionado se a gente consegue enxergar todo o retorno de investimento produtivo ou de melhoramento humano que esse investimento em infraestrutura pode gerar numa região. Eu acho que falta olhar
com essa perspectiva para a Amazônia. E por que não se faz isso, eu acho, Natasha? Porque, em boa medida, a gente olha para qualquer projeto de infraestrutura na Amazônia como ameaça à floresta. Sim, foi dentro, quando eu tive minha passagem na Administração Pública Federal, uma das razões de um dos principais projetos que a gente modelava lá, que é Ferrogrão, que ligaria, né, Mato Grosso ao Porto de Miritituba, está paralisado por causa de uma liminar por uma questão ambiental. Certo ou errado, esse é o ponto, esse é o princípio da precaução, né? Então, calma, deixa tudo paralisado, né, no que diz respeito, inclusive, ao desenvolvimento do Brasil, porque precisa entender impacto econômico. Ao mesmo tempo, a gente também não consegue aferir, às vezes, até benefício econômico, porque na medida em que leva esse desenvolvimento para essa região, e se a premissa é de que a floresta precisa estar de pé para que ela gere essa bioeconomia, eu preciso que ela se mantenha de pé. E, portanto, eu preciso que as pessoas estejam trabalhando nisso, preciso trazer desenvolvimento. É esse círculo virtuoso que você está falando. Então, ao trazer desenvolvimento, enfim, se uma ferrovia tiver essa capacidade, puxa, eu estou falando da justamente manutenção da floresta em pé. Isso era algo que, quando eu tive ainda tenho uma verticalização dentro da minha atividade profissional que diz respeito ao mercado de carbono, é um dos pontos sensíveis. Para você ter um projeto de carbono, você precisa identificar o proprietário. O proprietário tem que ser o responsável por essa área, pela preservação dessa área, né? Não identificar o proprietário dessa área, né, ou ter problemas de matrícula, problemas fundiários, significa ninguém ser o dono daquela região, ninguém ser o dono daquela área e, portanto, ninguém ser o responsável por preservar aquilo. A gente tem tantos problemas a resolver que, às vezes, você falando, e parece que eles são insolúveis. Como que você vê isso do ponto de vista geracional? Quando é que a gente consegue resolver e trazer realmente desenvolvimento para o Brasil, colocar isso como um ativo realmente para o mundo? Como é que você vê esse movimento? Olha, eu acho que existe um despertar para uma orientação que enxerga que o Brasil precisa se posicionar no diálogo sobre a transição verde no planeta com um pouco mais de altivez. E talvez, a gente espera, a COP30 pode ser uma oportunidade para isso. Mas me deixa citar um exemplo, Natasha, de como eu acho que isso é valioso e importante para nós. Isso tem que ver com o debate sobre carbono que você está colocando. Eu me lembro que, há alguns anos, uma empresa chinesa procurou um grupo de pesquisadores na Fundação Getúlio Vargas para discutir a possibilidade de fazer negócios com o Brasil, sabendo que a empresa precisava adaptar o seu motor para fazer com que a aviação fosse menos poluente. Então, eles queriam uma tecnologia para utilizar um combustível sustentável. E eles estavam considerando 3 potenciais parceiros. Um seria o Brasil, com a produção do SAF, o combustível de aviação, a partir do etanol da cana. Um segundo país ou opção seria o etanol do milho, nos Estados Unidos, ou o biodiesel da canola, que é produzido na Europa. Depois de algumas conversas, a empresa sumiu. E a gente se perguntou o que tinha acontecido. Por que a gente não foi interessante? Por que esfriou? Por que a gente não é percebido como um potencial parceiro? E fomos atrás. E logo veio a resposta. Olha, na verdade, a gente optou por seguir a conversa com outros países porque o etanol produzido da cana de vocês provoca o desmatamento na Amazônia. E a gente respondeu dizendo, mas como assim? Não existe uma relação direta entre a produção de cana que acontece no interior de São Paulo e o que ocorre com a fronteira da floresta a 2.500 quilômetros daqui. E eles disseram, mas existe uma relação indireta. Porque quando se planta cana no interior de São Paulo, essa cana empurra a pecuária, que empurra outra atividade, que vai empurrar a floresta. Então seria mais ou menos assim. Alguém planta um pé de eucalipto na Sicília, no sul da Itália, e as florestas começam a cair na Escócia. Acho que é desculpa, é papo para o boi dormir. Olha, em parte é, em parte não. Porque olha a curiosidade. Hoje, o mercado internacional de commodities, sobretudo de biocombustíveis, mas cada vez mais de commodities, ele funciona com base em um conjunto de critérios regulatórios estabelecidos por parâmetros científicos.
Então, existe uma regra, um padrão internacional que se chama ILUC, que é Índice de Mudança Indireta no Uso da Terra. E o objetivo desse ILUC é de olhar para uma realidade e tentar antever de que maneira uma modificação no uso do solo em uma região impacta a região vizinha. Então, a preocupação deles é a seguinte: imagina que a Europa agora vai comprar, por exemplo, biocombustível. E aí, quando a demanda de biocombustível aumenta, alguém que antes produzia cana para fazer açúcar vai produzir agora a cana ou vai vendê-la para o biocombustível. Isso vai gerar uma inflação de alimentos. Ou pior, alguém que tinha uma reserva florestal observou uma oportunidade econômica, vai desmatar para plantar uma fonte de biocombustível. Logo, a minha política de biocombustível, foi assim que começou essa discussão, ela precisa que aqueles produtos que a gente consome respeitem o ILUC. Em outras palavras, não haja substituição de terra e não haja desmatamento. Então, a Europa criou um padrão de ILUC para eles, que se chama Globion, que é fruto de uma rede de universidades que produz e atualiza. E os Estados Unidos criou outro, que se chama GETAP, que é organizado pela Universidade de Purdue, que é ótima. E esses parâmetros, esses ILUCs, se globalizaram como uma espécie de regulação informal do mercado. E as empresas, quando vão decidir onde investir, de quem comprar, o que fazer, imediatamente observam qual é o resultado que essas calculadoras internacionais dão do ILUC de países ou de regiões desses países. E hoje, na realidade desses parâmetros internacionais, o Brasil é considerado uma ameaça, porque o nosso ILUC supostamente geraria o desmatamento. O que acontece, na verdade, é que esses parâmetros foram feitos com base na realidade do uso da terra na Europa e nos Estados Unidos. E lá, Natasha, para cada pedaço de terra é ocupado. Então, óbvio que se você for expandir o uso da terra para algo, você vai provocar alteração de outro. A gente tem para cada hectare plantado 2 ou 3 de áreas degradadas que podem ser aproveitadas. Lá, não há avanço produtivo com o aumento de tecnologia há um bom tempo, o avanço é marginal. A gente tem um agro que multiplica a produtividade a cada par de anos e, portanto, com um potencial de avanço enorme. Então, quando a gente pega esse parâmetro, feito à imagem e semelhança do uso da terra em país frio, de clima temperado, e traz para o Brasil, a gente gera esse descompasso. Onde que está o problema do carbono? O problema, Natasha, é que ou nós agimos para atuar científica e diplomaticamente nessas relações internacionais para evitar que esses parâmetros se tornem a regra do jogo global, em outras palavras, ou a gente tropicaliza os critérios de aferição de emissões de carbono e de sustentabilidade, ou nós seremos tolhidos e regrados por uma gramática feita para outra língua que não nos pertence. E é isso que tem acontecido. Ou seja, muitos dos que são descrentes no mercado de carbono como um mecanismo, uma estratégia para a preservação da floresta, na verdade, não caberia porque a gente está importando uma realidade que não cabe ao Brasil. Eu acho que é por aí. Se a gente olhar para o mercado de carbono segundo o perfil e os parâmetros estabelecidos pelos países ricos, em particular pela Europa, o que acontece imediatamente é que a gente desautoriza os nossos ativos verdes. Então, o fato da gente ter um território florestado, como reservas legais, com áreas de preservação permanente, que eles não têm valor. Isso você vê que nos prejudica, dentro do ponto de vista de mercado de carbono, o fato de a gente ter tanta proteção legislativa no nosso meio ambiente, porque são poucos os países no mundo que têm o nosso nível de proteção ambiental. E, em certa medida, eu tenho essa percepção, e é por isso que eu te pergunto, isso acaba, de certo modo, nos prejudicando sob o ponto de vista do mercado de carbono, não evidentemente nos prejudicando em outras frentes, mas em relação ao mercado de carbono, pelas metodologias que existem, o fato de você ter uma reserva legal para o sul, onde não tem, por exemplo, uma pressão de desmatamento, você não tem a aplicação da metodologia que hoje é a metodologia mais em voga do mercado de carbono, a metodologia projetos REDD, né? De desmatamento evitado. Não tem desmatamento evitado num cenário que já está consolidado aqui, né, para o sul, não tem desmatamento avançando. Mas, por outro lado, a gente tem, sim, várias áreas que, necessariamente por obrigação ambiental, a gente mantém preservadas. Parece que o jogo que a gente joga, que é um jogo
que beneficia o meio ambiente, pelo menos a regra do jogo, acaba se voltando contra nós sob o ponto de vista econômico, porque a gente não se beneficia disso. É irônico, né? É esquisitésimo. É irônico porque a gente pensa na tarefa e no desafio global como uma corrida pela sustentabilidade. Então, é como se os países, ao seu modo, com a sua realidade, estivessem cada um buscando acelerar os investimentos, as regulações, os projetos para reduzir o impacto ambiental. Só que a gente cria uma dinâmica de compreensão global do mercado de carbono que acaba valorizando, que acaba premiando aqueles países que têm menor regulação ambiental. Porque a sua linha de base ela é mais baixa e, portanto, tudo que você fizer a partir dali pode ser reconhecido como um ativo. Por outro lado, países que estabelecem uma regra ambiental mais exigente, que criam uma reserva legal altíssima, no caso da Amazônia 80%, que estabelecem condicionantes para a maneira como se usa o solo e, portanto, que tolhem o regime de produção, acabam sendo punidos por um regime que agora tende a não precificar e reconhecer os esforços feitos por esses países para a implementação dessa regra. Então, eu acho que aqui é importante o mundo entender que, para o bem do meio ambiente, nós precisamos olhar para os esforços consolidados como algo que merece um espaço no mercado de carbono e em todas as tarefas ambientais. Do contrário, o risco que corremos é de criar essa competição às avessas. Vamos agora, então, baixar a linha de base, porque assim eu consigo ser melhor reconhecido na economia. Olha onde esse problema, eu acho, Natasha, voltando ao seu comentário da biodiversidade, tende a se tornar não só irônico, mas, sinceramente, cínico. Eis o debate da biodiversidade. Nos últimos anos, existem esforços ou iniciativas que querem adaptar a lógica do mercado de carbono para a lógica da biodiversidade. Sim, para criar os créditos de biodiversidade. E uma das maneiras de se estabelecer o regime de biodiversidade é dizer: tudo aquilo que você fizer a partir de agora, adicionalmente, é um crédito que você pode comercializar no mercado. Agora, imagine a situação. A Itália tem o seu território praticamente todo desmatado. Aí daqui a pouco se planta 3 pés de árvore com 2 abelhas e 4 flores, e aquilo é uma biodiversidade que tem direito a gerar um crédito. E aqui no Brasil nós temos a Amazônia, em que cada centímetro quadrado contém consolidadamente uma riqueza e complexidade de vida humana, de vida animal e vegetal ímpar, e aquilo não tem valor por si só. Então imagina se a gente desmata a Amazônia, a gente cria uma dívida de biodiversidade. Mas um país desmatado, que replanta a sua área degradada, com uma vida humana muito simples, com a vida natural muito simples, e aquilo gera um crédito. Você imagina uma realidade em que o Brasil vai pagar créditos de biodiversidade para compensar sua dívida para um país que desmatou sua área natural no passado? Né? Então, é claro que isso não faz sentido. É claro que quando chega no limite do extremo, a gente começa também a ver com mais clareza os limites de uma lógica. Mas qual é a conclusão? A conclusão, a meu ver, não é que o mercado não é um regime que funciona. Não é que a gente deva abandonar esses esforços de trocas e compensações. Não é isso. A discussão é quais serão os parâmetros, as métricas e metodologias segundo as quais a gente definirá as responsabilidades, as obrigações e os créditos de parte a parte. Porque se isso for feito de maneira cientificamente robusta e com um olhar minimamente atento para reconhecer os méritos ambientais do mundo, me parece que se isso for feito, aí sim, a gente olhará para o Brasil como um manancial de oportunidades latentes que precisam e devem ser precificados de uma forma positiva no mundo. Você sabe que eu estava na COP e uma pessoa me parou, um canal do Instagram me parou para fazer uma entrevista daquelas, né, queima-roupa. E a pergunta do entrevistador para mim foi assim, eu queria saber se, na tua opinião, é mais fácil abrir mão. Pensa que a gente está no contexto de COP, né, a temática da COP era redução de combustíveis fósseis, né, do phase out de combustíveis fósseis. Então,
Eu queria saber de você, se você acha que é mais fácil você, como indivíduo, abrir mão de combustíveis fósseis na tua vida ou parar de comer carne? Foi essa a pergunta. E a maior parte, depois tu vê as respostas das pessoas, e a maior parte das pessoas falando, não, claro que é comer carne, era um canal vegano, né? Claro que é comer carne, porque comer carne eu consigo decidir ali na hora de ir no mercado e não comprar carne. Então, a gente, como é que se colocam essas duas ordens de grandeza em relação ao impacto climático, né, da pecuária, e colocá-la na mesma página de combustíveis fósseis, se são coisas que são comparáveis não só pela grandeza, mas pela natureza dessas duas atividades. Faz algum sentido para você essa pergunta? Eu acho que faz, porque eu acho que o que está acontecendo nessa geopolítica do clima é uma espécie de mutação muito curiosa para quem acompanha os debates internacionais há alguns anos. Qual seria a tua resposta? Eu acho que se a gente tivesse nessa mesa de discussões aqui, mas há 15 ou 20 anos atrás, toda a discussão, 100% da preocupação era como mitigar emissões resultantes da queima energética. Basicamente o petróleo e o carvão. Então, essa é a essência do debate das negociações internacionais que estruturou a agenda do clima. O que fazer com a dependência da energia suja, seja para reduzir emissões, seja para criar alternativas. Fast forward, como se diz nos Estados Unidos. Chegamos a 2024. E a gente vai nesses fóruns internacionais, como você viu, e de repente uma nova percepção se forma no horizonte. Olha, é mais fácil combater o problema do clima atacando um conjunto de emissões que estão ligadas ao uso da terra. E dentro do uso da terra, é mais fácil combater o problema do clima atirando em um inimigo, que é a pecuária. Então, de repente, o boi e a vaca passaram a ser o grande objeto e alvo das discussões climáticas internacionais. E é por isso, em parte, que nós observamos que houve um certo alvoroço ao longo dos últimos anos de olhar para as emissões de metano como uma nova fonte prioritária de atenção para combater o problema do clima. Porque é muito mais grave que, quimicamente, para a camada de ozônio, o metano. Isso é verdade, Sim. Porque uma molécula de metano, ela tem um potencial de aquecimento em torno de 28 vezes uma molécula de CO2. Qual o problema? O problema é que, tem vários aqui, não é? Mas um desses problemas é que quando você faz essa reorientação, então, de repente, o problema não é mais CO2, 70% das emissões, o problema é metano, 30% do aquecimento global. Quando você faz essa reorientação, você também muda o eixo de custos para combate do problema. Então, agora, a principal responsabilidade por tomar as medidas para evitar o aquecimento global já não está mais naquelas atividades econômicas responsáveis pela extração e queima do petróleo ou do carvão, mas está na produção de alimento no campo. E já não está mais naqueles países que se desenvolveram historicamente com base na queima de energia suja. Está nesses novos países que têm a sua economia estruturada na produção de alimentos, em particular da pecuária. Imagina o Uruguai. É um país lindo, tenho vários amigos e tenho uma admiração, mas é um país que tem uma pecuária fortíssima. 90% das emissões, salvo engano, são resultados da pecuária. Então, o que nós vamos fazer com o Uruguai? O Uruguai vai fechar? É isso? Né? Um país na África, no interior, que ainda luta para conseguir alimentar a sua população, que tem 3 vacas e 2 cabras. E aí? Nós vamos agora proibir essa atividade econômica nesse país? Então, me parece que o que está acontecendo no mundo é que, por um lado, a gente compreende adequadamente, Natasha, que existem problemas complementares que estão associados a outros gases e outras atividades econômicas. Por outro lado, essa percepção científica ambiental, ela não pode automaticamente gerar conclusões sobre quem é que deve ter a responsabilidade prioritária para pagar os custos dessa transição. O que nós temos feito, esse é o ponto que eu estou querendo destacar, é que a gente aproveita essas novas compreensões para também deslocar o eixo das preocupações. Agora, o problema não é mais como criar a energia limpa nos países temperados, que são os principais responsáveis pelas emissões do planeta. O problema é como nós vamos combater o uso da terra
em países pobres em desenvolvimento que têm a sua atividade econômica concentrada na produção de alimentos. E tem a ver com o cinismo que eu estava falando, eu achei que a expressão é perfeita, porque um outro exemplo que a gente pode dar tá falando de energia, quando eu soube, eu achei assim, nossa, é isso mesmo, mas o critério de energia renovável, um dos critérios de energia renovável na Europa é você usar madeira de reflorestamento, porque, enfim, a floresta é florestada, a floresta de reflorestamento, ela é renovável. Então, portanto, você tirar a madeira, queimar, virar carvão, ter um alto nível de emissão, ok, é energia renovável, isso entra. Depois eu lembrei o nome, chart, pizza, você entra lá na pizza, aquele gráfico lindo, nossa, energia renovável na Europa, vai ver lá, uma grande parte é relacionada à queima de madeira que advém de florestas, objeto de reflorestamento. E a gente aqui com um parque energético maravilhoso, elétrico maravilhoso, de solar, de energia que vem das hidrelétricas, que se questiona bastante o fato de elas terem um impacto ambiental, mas anyway, sim, energia realmente com muito mais característica de limpeza, energia limpa. Então, são esses cinismos, né, que a gente começa a se perceber. Acho que você está numa posição muito importante de como perceber, transformar isso para a linguagem acadêmica, fazer ciência sobre essas análises, né, essas percepções fáticas, produzir ciência sobre isso e se comunicar para o mundo não com uma perspectiva de ideologia, de grande defensor no Brasil, não. Gente, isso aqui, vamos olhar sob o ponto de vista científico, metodológico, métricas, etc. A conversa aqui, fazer uma nova leitura da realidade e realmente ter uma conversa que faça sentido. Como é que tem mais pessoas no Brasil que possam fazer esse trabalho que você está fazendo? Eu acho, Natasha, que tem uma nova geração de lideranças, de pesquisadores, de jovens, que cada vez mais se atentam para essa diferença de realidade do Brasil em relação ao que acontece em outros países. E eu acho que é uma questão de tempo. E eu acho que existem outros pesquisadores e lideranças que têm, passo a passo, apontado como a realidade do mundo tropical ela tem atributos e diferenciais que precisam ser melhor apreciados e reconhecidos. Olha esse exemplo que você mencionou. Na Europa, se você utiliza a energia resultante da queima de uma madeira plantada, você, em tese, considera que aquela emissão ela não ocorreu, porque você está substituindo uma fonte energética suja por uma fonte energética que é fruto do plantio. Então, em vez de eu usar um petróleo, que era um carvão que estava debaixo do fundo da Terra e depois foi para a atmosfera e lá vai permanecer, eu estou reciclando uma parte desse carvão, desse petróleo, né, utilizando o sistema da fotossíntese que sequestra o carbono da atmosfera e gera uma planta que vai servir de energia e que vai retornar um carbono para a atmosfera no ciclo. Ela vai consumir a própria... Exato. Mas olha o ponto. Se isso é verdade para a floresta plantada como alternativa de energia, por que isso também não é verdade para a cana-de-açúcar plantada para produzir o etanol como substituto da gasolina? Aqui a gente entra num problema de deficiência de produção de novas metodologias para aferir esse tipo de captura de carbono por essas culturas? Com certeza. Na verdade, a gente sabe que no Brasil nós temos não apenas uma tecnologia do motor flex, que foi uma invenção importantíssima nos últimos anos, quer dizer, no passado, desde o Proálcool na década de 70, e o desenvolvimento das montadoras para utilizar o etanol como matriz energética do carro flex, criando a competição, né? Uma coisa que muitas vezes o europeu não entende. Você vai chegar num posto de gasolina, você pode escolher
se você vai abastecer com gasolina ou com etanol. E, portanto, é uma competição entre fontes energéticas. E toda essa característica desse sistema de transportes leves, movido a combustível, fruto do biocombustível, é uma particularidade, um ativo brasileiro que tem um efeito muito positivo do ponto de vista ambiental. No entanto, lá na Europa, ainda hoje, biocombustível é tradicionalmente visto como se fosse um grande pecado capital, um inimigo da natureza, algo perigoso, e a regulação europeia, neste momento, estabelece um conjunto de critérios para o continente interromper o uso de qualquer biocombustível ao longo dos próximos 10 anos, até 2030, 2032, salvo engano, eles vão eliminar o uso de biocombustível nos transportes. E a aposta deles é a eletrificação. Mas olha o curioso. Hoje nós pegamos um carro elétrico europeu, que não tem escapamento, em tese, emissão zero. E esse carro elétrico europeu, segundo algumas pesquisas, emite em torno de 75 gramas de CO2 por quilômetro. O nosso carro flex brasileiro, esse movido a etanol, com a tecnologia que vem ao longo de anos, hoje emite em torno de 40 a 45 gramas de CO2 por quilômetro. Então, o nosso carro flex emite quase a metade do que emite um carro elétrico europeu, supostamente o modelo mais limpo do planeta. Porque lá eles só olham para o funcionamento do carro e não para a energia que o abastece. Então, o carro, de fato, emite zero. Porém, quando ele encosta para abastecer em Ele uma está fonte... abastecendo com energia suja. Exato. E no nosso caso, nós temos um sistema que é abastecido com um sistema de energia limpa. Então, se isso é verdade, se isso é reconhecido, a pergunta evidente que seria colocada no centro da mesa é: qual é o melhor modelo para descarbonização do sistema de transporte de veículos leves no mundo? Eu fiz essa pergunta para o vice-prefeito de Curitiba, que veio aqui, e a gente tem aqui em Curitiba enfim, políticas públicas importantes que dizem respeito à questão de transporte público e uma vertente sobre biocombustível e sobre eletrificação de frota. E a resposta dele para nós foi: olha, gosto muito do biocombustível, ele é importante, transição e tal, mas a tendência do mundo é eletrificar. Como é que eu não vou eletrificar? E muito desse movimento das nossas ações como políticas públicas para seguir uma economia que já é direcionada, por exemplo, pela Europa, tem uma briga geopolítica importante aí também, né? Mas como é que a gente, sabendo dessa vantajosidade, inclusive ambiental, do biocombustível, como é que a gente faz força para que isso realmente seja enfim, nosso produto brasileiro e a gente implemente a política pública que realmente contemple isso? Sim. Ao invés de simplesmente se submeter a uma tendência mundial envolvendo a eletrificação das frotas, enfim, eletrificação do transporte. Sim. Não, é um bom ponto. Primeiro, viu, Natasha, eu acho que a questão não é um apego nacionalista a uma tecnologia do passado. Não se trata de dizer que, olha, nós temos o etanol da década de 70 e por causa disso não vamos adotar nenhuma nova tecnologia. O que se trata é de deixar aberta a rota da competição tecnológica para que o futuro e a competição digam, de fato, qual é a melhor tecnologia que concilie os desafios e oportunidades econômicas, sociais e ambientais. O que está sendo feito hoje na Europa é a pré-seleção de um vencedor. A gente estabelece pela lei, ao dizer que a partir de 2035 não pode ter nenhum carro com qualquer emissão, com emissão zero, na Europa, e ao se fazer isso, se cristaliza como a tecnologia que deve organizar os veículos na Europa em 10 anos no futuro, como sendo essa tecnologia elétrica com as características atuais. Uma alternativa, por exemplo, muito discutida no Brasil, é a adoção da tecnologia dos híbridos, que concilia, em parte, a eletrificação com uma parte de utilização de fontes energéticas dos biocombustíveis, como, por exemplo, o etanol. Mas como fazer desse experimento em curso, como fazer dessa disputa
pelo caminho do futuro e pela tecnologia do futuro nos transportes, algo em que o Brasil possa se posicionar de uma maneira vantajosa. Aqui eu acho que é importante a gente olhar para o que está acontecendo no planeta. Por um lado, é verdade. Estados Unidos, Europa e China abraçaram prioritariamente essa estratégia de eletrificação com grandes baterias, com um sistema que hoje é produzido na Europa e também nesses outros países como modelo vencedor. Porém, há alternativas e esse jogo ainda não está definido. A Índia adotou como estratégia praticamente evitar o caminho da eletrificação e, a partir de uma parceria com a Toyota, criou, e com a participação brasileira, uma política nacional cujo objetivo é utilizar o carro flex como caminho da descarbonização dos transportes. Porque eles acreditam que, primeiro, o carro flex tem menor impacto ambiental do ponto de vista da mineração, considerando que as baterias têm uma grande demanda de minérios. Segundo, o carro flex concilia com a produção de um biocombustível que gera emprego. Terceiro, ao se fazer isso, a Índia consegue integrar a sua realidade produtiva de uma população que ainda em boa medida vive no campo, da produção de alimentos, utilizando, com o chamado etanol de segunda geração, os resíduos da produção de arroz e de trigo, a casca, como matéria-prima para produzir um biocombustível que pode ser vendido para um carro que vai ser a demanda para a compra desse alimento. Então, veja como existem países que estão pensando a agenda ambiental de maneira casada com os interesses sociais e econômicos da sua realidade. Nós podemos fazer isso, e eu creio que até agora o Brasil tem, de maneira altiva, defendido essa posição, e ao fazer isso, convencer outros parceiros no mundo a ver essa trajetória como uma trajetória mais prolífica, econômica, ambiental e socialmente, ou simplesmente fechar a nossa realidade, entregar as chaves da nossa economia, do nosso futuro, para um padrão tecnológico pré-definido lá fora e esperar, né, a sorte de isso, de alguma maneira, trazer benefício para nós. Nossa, Daniel. Que aula. Obrigada por, enfim, toda a tua dedicação em esclarecer assuntos tão difíceis. E essa é a nossa missão aqui no Sustentalks, de trazer clareza para a agenda, né? E acho que você faz isso com maestria. Quero te pedir para você colocar em palavras finais quem está nos assistindo. Como contribuir com essa agenda? Como é que as pessoas realmente enxergam o Brasil desse modo como você enxerga? A gente é uma oportunidade. Como é que a gente abraça isso? Como é que as pessoas que estão nos assistindo conseguem realmente serem peões dentro dessa agenda? É difícil, mas Olha, Natasha, a dificuldade traz bons frutos. Eu vou falar de coração. Eu vejo o Brasil como um país que tem uma identificação com a natureza, com o meio ambiente, como uma característica muito viva e muito forte. Boa parte do nosso território é formado por esses maciços florestais, por esses ecossistemas. O Brasil é um país que tem árvore até no nome. E eu acho que olhar para o meio ambiente na realidade brasileira pode e deve ser uma forma da gente aprender também a enxergar a nós mesmos de uma maneira particular no planeta. O grande desafio é se a gente vai fazer isso segundo os nossos critérios, os nossos valores, segundo o nosso perfil, ou se a gente vai se limitar a tomar uma roupa emprestada como regime para definir como nós vamos lidar com a nossa realidade, com o nosso verde e com os nossos desafios econômicos e sociais. Eu tinha um professor no passado que dizia que um país
afirma verdadeiramente a sua independência, a sua soberania, não quando ele se liberta politicamente de um outro centro de poder, mas quando ele cria as regras e os critérios segundo os quais ele vai reger as suas relações sociais e econômicas. E aqui eu acho que o debate ambiental é um palco e uma oportunidade para todos aqueles que gostam, que acreditam no Brasil, de entrar dentro dele e, a partir dali, buscar formas de tornar mais evidente, mais claro, isso que a gente tem de único, isso que a gente tem de vigoroso, que está ligado à nossa natureza e está ligado ao nosso povo, segundo as nossas regras, segundo os nossos critérios. Então, o que eu posso dizer é que é isso que me apaixona e que me move. E eu acho que se a gente consegue cumprir essa tarefa no Brasil e criar um verde tropical como caminho de prosperidade para nós, a gente também dá lições para que outros países possam trilhar esse nosso caminho e, ao fazer isso, também contribuir para a sua realidade, para os seus povos. Maravilhoso. Obrigada pela mensagem tão inspiracional, Daniel. E obrigada a você que assistiu até aqui o fim da nossa conversa com Daniel Vargas.